importante, Cláudio, Sônia, Thaís, é que a gente traga aqui um panorama daquilo que foi prometido, daquilo que conseguiu ser executado, daquilo que a gente conseguiu tirar de balanço desse período, né, Thaís? Porque o Javier Milei assumiu com uma plataforma bem ousada. É verdade, foi eleito com uma proposta muito diferente daquilo que era implementado até então na Argentina e bem radical. E foi nessa proposta que votaram os argentinos. É para isso que servem as eleições, não é? Cada país escolhe o seu rumo com bons e maus resultados. Está no preço, é assim que funciona o jogo democrático. O fato é que ele enfrenta muita dificuldade no Congresso Nacional, como era de se esperar, oposição dos sindicatos, também como era de se esperar, mas tem conseguido, dentro daquilo que ele propõe, entregar resultados, por exemplo, em relação à inflação e à correção de preços do setor público, preços controlados. A Argentina virou o paraíso dos subsídios, não é? Difícil cortar tudo isso de uma vez, mas é isso que Javier Milei tem tentado fazer. É um longo caminho. A gente está aqui acompanhando de camarote uma experiência diferente, já que ele se coloca como um libertário e é uma cartilha ali diferente de um, por exemplo, liberal ou de um ultraliberal, é até mais do que isso, né? É bom porque a gente pode acompanhar de camarote e ver o que funciona e o que não funciona nesse método de gestão. Algumas coisas, algumas medidas de Milei fazem muita falta no Brasil, né? Ao final dos 100 dias, dos seus primeiros 100 dias de governo, aumentou a sua popularidade, sobretudo entre os mais pobres, entre os jovens. Tem essa coisa curiosa, muito embora ele tenha sido erroneamente classificado como de extrema direita, assim, essa é uma concepção atrasada, digamos assim, para os padrões de Javier Milei, né? Ele, na verdade, ele encantou os jovens argentinos, o que é uma coisa que a gente vê em processo eleitoral, exatamente os jovens sendo vinculados a candidatos e discursos mais à esquerda, etc. e tal. Os argentinos parecem ter superado essa discussão, que é uma discussão tanto quanto atrasada mesmo, né? Lembra muitos anos 1960. Ele iniciou um plano de recuperação da economia e ele vem tentando cumprir aquilo que prometeu, que é o centro assim da sua pregação libertária, né, digamos assim, que é exatamente desmantelar o que ele chama de Estado inimigo. É o Estado inimigo inclusive desses setores que se apropriam do Estado e dos seus mecanismos, da sua força, para se locupletar. Tudo isso, enfim, é uma experiência e tanto que merece ser acompanhada. E na parte econômica, Javier Milei conseguiu entregar aí o superávit fiscal e muito devido ao chamado imposto inflacionário, né? As contas externas também melhoraram. Agora, a carência de dólares continua muito forte, né? Uma inflação que continua aí na casa de 15% ao mês, e isso ainda é muito pouco, né, para as carências do povo argentino. Então é muito importante a gente fazer esse balanço aqui dos 100 dias do governo Milei, quer dizer, o que foi conquistado em 100 dias e o que ainda falta a fazer, porque o Estado argentino, nossa, que situação que passaram os nossos vizinhos. Pois é. Muito em razão de uma elite dirigente absolutamente corrompida, corrupta, incompetente, aproveitadora, né, oportunista, que se locupletou do Estado, né? É uma elite dirigente que levou à ruína a Argentina. Mas a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo, com toda certeza vai se recuperar. É um país e tanto, né, com tantas riquezas, com a história absolutamente fabulosa, e isso será, enfim, será passado logo logo, né? Uma pesquisa agora publicada pelo jornal argentino Clarín, talvez a mais importante publicação daquele país, já mostra exatamente isso, né? Que a maioria dos entrevistados, é maior o número de entrevistados que apoiam o Milei do que os que o desaprovam. É uma situação que decorre exatamente dessa questão da inflação. A inflação parou de subir, né? Enfim, é um processo lento, demorado mesmo, isso não tem como fazer diferente. Agora, ele também adotou medidas, ou
comportamentos, né, que não são, do ponto de vista financeiro, econômico, financeiro, relevantes, mas sinalizam, representam um bom sinal para a sociedade, né? Por exemplo, o Milei não usa avião oficial para viajar, ele usa avião de carreira. O Milei não cortou mordomias, né? Ele simplesmente desregulamentou setores importantes da economia. Começa a tirar o peso das costas do pagador de impostos da Argentina. E isso é um processo necessariamente lento, às vezes doloroso, e é claro que encontra resistência no Congresso, onde tem ali uma grande presença exatamente dos representantes daquele Estado inimigo a que se refere tantas vezes o presidente argentino. Você sabe, Cláudio, que brasileiro que vai para a Argentina fica ali encantado com o câmbio, não é? Tem aqueles momentos em que está melhor para os argentinos virem para cá e o momento que é melhor para os brasileiros irem para lá. E agora é um momento de confusão ainda no câmbio, em que vale muito a pena financeiramente o turismo na Argentina, que é um país maravilhoso para a gente conhecer. E aí, rodando pela Argentina, brasileiro percebe, por exemplo, que no fim da gestão anterior, da gestão peronista, o preço, por exemplo, da passagem de ônibus em Buenos Aires, fazendo a conversão pelo câmbio blue, que é aquele que você troca na rua, e todo mundo faz isso, para real. Sabe quanto dava? Mais ou menos? De 20 a 30 centavos de real. Num primeiro momento, você fala, nossa, que maravilha, não é? 20 centavos para andar de ônibus? Que bom. Aí você para um pouquinho para pensar e fala, mas escuta, não tem almoço grátis nessa vida, né? Alguém está pagando essa conta. Se criou um modelo ali tão maluco de subsídio, em cima de subsídio, de ajuda. Aí, no fim, na reta final da eleição, o governo fechou acordo com alguns setores para manter alguns preços artificialmente baixos. Virada a eleição, acabou o acordo. Então, tem muita coisa para ser arrumada na Argentina, não é fácil e também não é fácil fazer com que a população entenda que aquilo que existia se voltava contra ela, porque era isso que gerava inflação. Não é sustentável, nem no curto prazo. Médio e longo, então, nos fala. Um Estado com essas características, né, de gastar tão mais do que arrecada para manter situações artificiais. Então, é um caminho longo que a Argentina tem pela frente. Ainda não dá para saber muito bem o que vai acontecer. A gente está aqui observando de camarote e contando tudo aqui para quem está no Jornal Gente. E o bacana, Thaís, é que você esteve lá recentemente e você sentiu essa autoestima, né, do povo argentino. Assim, se você pudesse descrever para a gente rapidamente. Pois é uma confusão, não é, Sônia? Uma confusão com desabastecimento em alguns supermercados. Aquela sensação de que havia uma desagregação, mas eu fui antes da eleição, não é? Então, alguma coisa até na sensação ali pode ter mudado, com certeza. Mas era como se você tivesse sem saber como que é o dia de amanhã. Nós já tivemos aqui no Brasil esse sentimento de hiperinflação, não é? Que é terrível, é terrível. Você não sabe se o que você está comprando hoje, amanhã custa 10, 20 ou 100 ou 1.000. É uma falta de parâmetro e de dificuldade até de comparação de preços do mesmo produto em estabelecimentos diferentes. É algo que não tem como dar certo, né? Quando você compara os preços que nós pagamos de tarifa de energia, de água, por exemplo, com os preços cobrados dos argentinos, aí você percebe que não eram apenas os 20 centavos, né? Não é, Thaís? Além dos 20 centavos que são, assim, legal né? Mas assim, isso paga o custo da passagem? É claro que não paga, né? Assim como as tarifas de energia e de água. Não por acaso, assim, são setores estupidamente subsidiados, né, pelo Estado argentino. E isso acabou levando a um déficit absolutamente monstruoso e uma inflação que a gente acompanha até agora, né? Ou coisa difícil é superar esse processo. Mas a impressão que dá é que a Argentina está no caminho certo agora, do ponto de vista da economia. Agora 9h11 aqui no Jornal.